Eu quero falar com você hoje a respeito de uma parábola da palavra de Deus, aliás, parábola de Jesus. Eu creio que seja o trecho da palavra de Deus mais conhecido ao redor do mundo. É a parábola chamada parábola do filho pródigo. Filho pródigo. A história é a seguinte: havia uma família, 2 filhos, um filho mais velho, um filho mais novo, naturalmente, e um belo dia o filho mais novo chegou-se ao seu pai, isso está lá em Lucas 15, e ele disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, meu pai. E o pai concordou e deu a ele, então, aquilo que achou que lhe pertencia. E, naturalmente, ele levou moedas, muitas moedas de ouro, de prata, quem sabe, e saiu pela vida. Pois bem, no começo deu tudo muito certo, ele tinha muitos amigos, ele tinha muito dinheiro, muitas festas, muitas farras, muitas mulheres, mas um saco onde não se coloca alguma coisa, só se tira, um belo dia acaba. E assim também aconteceu com o dinheiro dele. Do seu embornal, quem sabe, não é? Da sua mochila, ele só tirava moedas, ia gastando, um belo dia acabou. Aí acabaram-se também os amigos, claro, eram amigos da riqueza dele, e ele começou a querer trabalhar, a cuidar da sua vida, mas ninguém lhe dava coisa nenhuma. E Jesus era do povo judeu, estava contando essa história aos judeus, e Jesus disse que no fim das contas esse jovem foi trabalhar num chiqueiro de porcos. Eu imagino a reação dos ouvintes de Jesus ao falar que um judeu estava dentro de um chiqueiro de porcos, que era um animal considerado imundo. Pois bem, ali, no meio daquele mau cheiro, daquela sujeira, ele se sentiu uma pessoa tão miserável que ele clamou aos céus e ele disse: eu vou para casa, eu vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra os céus e perante o Senhor. Olha, eu não quero mais ser o filho do Senhor, o Senhor me faz como um dos seus empregados, tá bem? E diz o texto que ele, tendo caído em si, tendo pensado essas coisas, ele voltou para casa. E vinha ele de volta para casa, imaginava: puxa vida, será que meu pai vai me receber? Será que ele vai me perdoar dessa grande tolice que eu fiz? E eis que quando ele chega em casa, o pai estava lá pronto a recebê-lo, pronto a abraçá-lo, mandou colocar um anel no dedo dele. Esse anel era o símbolo da família, e ele se sentiu imediatamente reconstituído, restaurado, ele era filho novamente. Pois bem, eu queria olhar essa história com você sobre 3 aspectos, ou sobre 3 momentos. Primeiro, na casa do pai. E a gente pensa na figura de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, na presença de Deus, com tudo. Às vezes eu fico pensando, quando eu vou num lugar muito bonito, numa praia assim, ou numa montanha, com rios serpenteando entre as florestas, eu fico pensando: puxa vida, isso aqui é tão lindo. Agora você imagina quando Deus criou isso, que o homem não tinha metido a mão ainda. Pois bem, foi nesse lugar que Deus colocou o ser humano. E disse para ele, para Adão e Eva: olha, tudo que está aí é seu, pode comer, usufruir, você vai cuidar, você vai usufruir essas coisas. Veio a serpente, veio Satanás, se insinuou e Adão e Eva pecaram. E eles então abandonaram a fartura, a segurança, o amor, a realização que tinham em cuidar deste mundo. E foram expulsos do Jardim do Éden. Então nós pensamos nessa segunda fase, que é a fase do filho fora de casa, nos prazeres, nas amizades, no desperdício. Mas isso acabou. E um belo dia veio a fome, veio a solidão, veio a desilusão, a decepção, veio a saudade, veio o arrependimento e finalmente veio a confissão. Pois bem, o mundo está vivendo essa segunda fase. Talvez você que me ouça esteja vivendo essa situação de tristeza, de querer aproveitar a vida, mas não tem nada que satisfaça. Às vezes você pode passar um dia, uma noite em prazeres, numa loucura, e quando você chega em casa que fecha a porta do seu quarto e apaga a luz, aí vem a solidão, aí vem a dor, aí vem a tristeza, aí vem o arrependimento. Você está longe de Deus, você está vivendo como aquele jovem viveu, longe da casa do Pai Celestial. Meu amigo, se você está vivendo esse momento, chegou aquele momento de que a Bíblia diz que o jovem caiu em si. Ele estava sofrendo, ele estava triste, ele estava na solidão, não tinha ninguém que queria saber dele. E foi nessa hora que ele lembrou de casa.
Ele lembrou que o pessoal lá, todo mundo tinha fartura, todo mundo tinha festa, tinha alegria, e ele estava ali no meio daquele mau cheiro, daquela imundície, passando fome, passando miséria. E ele disse: eu vou voltar para casa. Eu quero fazer um apelo a você exatamente neste momento. Se você está longe de Deus, se você está sofrendo, se você está amargurado, se você está decepcionado, desiludido, é hora de você voltar para Deus. É hora de você buscar uma igreja, quem sabe? Não quero aqui pensar nesta ou naquela igreja, mas num lugar, num grupo de pessoas que buscam a Deus, que buscam cultuar a Deus. Digamos, é a casa do Pai aqui na terra. Então, minha sugestão é você, se você está sentindo, se está nessa situação, sentindo esse tipo de coisa, tristeza, tentativa de se alegrar, de ser feliz, sem conseguir, chegou a hora de você voltar para casa. Chegou a hora de você voltar para Deus. E sabe o que você vai encontrar ali na casa do Pai? Você vai encontrar, em primeiro lugar, o amor do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um texto no Velho Testamento que diz que a mãe não pode se esquecer do seu filho, muito menos Deus pode se esquecer de nós. Ele nos ama com um amor profundo. Nós não conseguimos estabelecer a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus por nós. João chega a um certo momento na sua carta que ele, não querendo argumentar muito, ele simplesmente diz: Deus é amor. É a natureza de Deus. Deus é amor. Deus ama você. Jesus ama você. Deus está, à semelhança daquele pai da parábola, ele está nos céus, olhando para a terra, está vendo você, está esperando com ansiedade, com expectativa, aquele momento em que você se volte para ele e resolva voltar para casa. Ali na casa do Pai existe perdão. Sim, perdão. Talvez, não sei, você tenha cometido algumas coisas, você acha que não tem como consertar isso, que não tem perdão, você foi tão longe, fez coisas tão absurdas, que não tem perdão, mas Deus perdoa. Deus é um Pai amoroso. Ele não conta o que você fez ou o que você deixou de fazer, desde que haja o arrependimento, desde que haja o desejo de voltar, o desejo de recomeçar, Deus está pronto. Você vai encontrar ali restauração. Não sei se você já viu na televisão, mesmo num livro, uma joia, uma coisa preciosa que foi encontrada lá pelos arqueólogos, uma moeda. Eles pegam aquilo está enferrujado, está sujo, está feio, e eles começam a limpar, começam a passar uma escovinha, alguns produtos químicos ali, e de repente aquela moeda está brilhando outra vez, mostrando aquela imagem que uma vez foi esculpida nessa moeda. É interessante você fazer essa comparação com a sua própria vida e eu com a minha vida. No pecado, a imagem de Deus como que tinha sido apagada, mas ela permanece lá. E quando vem a mão de Deus com sua misericórdia, a mão de Deus nos restaura, nos traz de volta a sua presença e nós somos novamente filhos. Há alegria no céu. Quando você volta para casa, há alegria no céu. Jesus, quando conta essa parábola, ele diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que aqueles que já estão em casa, como no caso da parábola das 100 ovelhas. Há manifestação de alegria nos céus. Eu confesso a você que eu não sei como é que é isso, como é que a alegria no céu pode aumentar. Mas no momento em que alguém volta para Deus, Jesus disse que há alegria no céu. E finalmente, se você fizer isso, se você se entregar ao Pai, se você voltar, se você pedir perdão baseado no sangue de Jesus, Ele vai confirmar no seu coração, como fez aquele pai da parábola, que quando o filho mais velho veio e interpelou o pai por estar trazendo de volta o filho ingrato, o pai disse: não, esse filho estava perdido, ele foi achado. É como se ele tivesse se perdido completamente, como se ele tivesse morrido, e ele agora foi achado, e ele agora está vivo, e é importante que a gente festeja, que a gente se alegre, e ele confirmou aos ouvidos do seu filho que ele estava perdoado e que ele estava restaurado à sua casa. Meu amigo, minha senhora, meu jovem, quem sabe uma criança, não fique longe de casa, não fique longe de Deus, volte-se para Deus, considere o sacrifício que Jesus fez
por você ali na cruz do Calvário e volte-se para o Pai, o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Que Deus te abençoe.